valeu a pena. Muito bom. O que significou? Pra mim, uma conquista, pessoal. O Fernando e a Sara saíram de Campinas para desbravar São Paulo nos seus limites. O que representou para você, Fernando, esse desbravamento? Foi legal, uma experiência nova, conhecer outra parte de São Paulo, né? Sempre no centro de São Paulo. Foi ver, levar o dia contraste da cidade. E para você, Sara? Ai, digo mesmo, tudo bem. Ainda mais eu que não conheço quase nada de São Paulo. E também eu percebi que não é tão difícil a gente se deslocar por São Paulo toda. E correr é legal até. O extremo. O extremo do nosso corpo, o extremo do nosso conhecimento. Amém. Para mim, conhecimento. Conhecemos os dois pontos da cidade. Pra mim, acho que foi explorar um pouquinho o que são esses limites, né? O apartamento que existe na cidade, a dificuldade de acesso muitas vezes, mesmo que por meio do transporte público, da integração ou do transporte ativo, nos ajuda a nos apropriar um pouquinho mais da cidade, mas fica muito claro e evidente a dificuldade de acesso, de se chegar ao centro, de pertencer à cidade, de estar mais próximo. E como você está se sentindo? Como eu estou me sentindo? Muito mais apropriada da cidade, reconhecendo lugares que muitas vezes, até agora, bom, pelo menos depois de 10 anos morando em São Paulo, eu ainda nunca tinha estado. E eu sei que isso muitas vezes me afasta principalmente de pessoas ou de conhecimentos que estão nesses lugares, que eu acho que são coisas importantes. O que representou nos extremos de Sampa para você? Bom, primeiramente, conhecer os extremos, sair um pouco do centro, do que a gente conhece, né, o que é centro, o que é mobilidade, e para mim, principalmente, como arquiteto urbanista, de lutar pela função social da cidade, pela mobilidade, de lutar para as regiões que ainda não têm acesso, porque é uma vergonha de estar na cidade, numa região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, e não ter um transporte decente para as. Em poucas palavras, o que você sente neste momento? Continuar lutando para ter uma revolução social. Só isso. Além da satisfação de ter participado, mas com isso para mais. Precisamos nos mover. Isso, exatamente. E desbravar sempre. Cumprindo o nosso desbravamento, Sampa nos extremos de Sampa, um pouquinho do que você está sentindo, do que você viu. Fala um pouquinho, Sil. Nossa, é difícil dizer o que eu estou sentindo, de conhecer a diversidade de uma cidade tão imensa, tão diversa, e com pessoas tão especiais de leste a oeste. Sentir também um pouco dessa carência, né, que a gente encontra em alguns locais da nossa cidade, um pouco de impotência também, de, sei lá, não poder fazer muita coisa, né, para melhorar. Mas enfim, a gente está aqui, né, hoje, fazendo a nossa política e conhecendo um pouquinho mais dessa cidade que a gente gosta de cá. Desbravador Hugo, saímos do extremo oeste, chegamos no extremo leste. Fala um pouquinho para nós que está representando ter cumprido esse desafio e ter visto essas várias São Paulos. É sensacional, cara. Uma emoção realmente indescritível. Não tem como dizer. A gente saiu do extremo oeste, chegamos ao extremo oeste, utilizando diversos modais. O mais legal é experimentando tudo, né? Conhecendo pessoas, interagindo, conhecendo a menininha linda com a Maria, tive
tem tantas outras pessoas que a gente conheceu em vários lugares, todas super solistas, todas conversaram bastante com a gente, sem que nos conhecessem. Então isso eu acho que é uma das coisas mais gratificantes, saber que as pessoas respeitam, que as pessoas gostam e quem sabe não passam a praticar também. Como você, qual é o seu nome? Como Elaine, para entrar no grupo. Mais que tudo, esta São Paulo é uma cidade feita de gente, né? E de limites, né? A gente explorou diversos limites, a gente passou por várias fronteiras invisíveis que estão ali, não são invisíveis, estão muito na cara. A gente precisa abrir os olhos para enxergar essa realidade. Explorar dessa forma que a gente utilizou hoje, vivenciar isso, passar por diversas regiões diferentes, é uma forma interessante que a gente consiga visualizar que existem essas fronteiras e a partir dessa interação que a gente tem, faz com que a gente quebre o nosso próprio estereótipo, né, de preconceito cultural que a gente não conhece. Preconceito nada mais é que autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente vivencia todas essas situações, a gente deixa de ter preconceito. A Nova Carolina saiu da Colômbia para desbravar São Paulo. Sim. O que representou para você, Caro, esse desbravamento nos extremos de Sampa? Bom, para mim foi conhecer um pouco da cidade, nos aproximar mais das pessoas e conhecer os extremos e os contrastes, né? Essa cidade tão grande que são muitas cidades numa só. E pra gente conhecê-la precisa tirar um tempo e realmente andar a pé, falar com as pessoas e conhecer suas experiências. Nós vimos os limites, você enxerga possibilidades? Quais são as possibilidades desta São Paulo metropolitana? São muitas, mas ainda tem muito trabalho para se fazer e depende de nós também, formar a cidade que a gente quer, uma cidade para todo tipo de pessoas, com as mesmas condições de mobilidade e representou, acima de tudo, a realização de um sonho, de adentrar e romper as fronteiras que essa cidade nos coloca, mas acima de tudo de pensar novas possibilidades, novas saídas, para a gente construir a cidade que a gente merece, a cidade para as pessoas e mostrar que existe, acima de tudo, abrir os olhos para a humanidade que existe nessa cidade, para a energia, para a vida, e com base nessa força, com base nessas potências que existem dentro da cidade de São Paulo, buscar saídas, buscar superação, buscar finalmente a cidade que tantos merecemos. Então é uma oportunidade incrível, eu estou muito feliz, isso só reforça e dá mais motivação ainda para a gente seguir com os nossos sonhos da cidade que a gente tanto quer. Valeu.